E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou tratar, passei aí para vocês um segundo exercício que foi sobre classificação biológica. E hoje nós vamos fazer a correção desse exercício, tá? Eu fiz uma burradinha um pouco aí com vocês, que foi jogar as respostas e não o documento com as questões. Então tá retificado, eu coloquei agora a atividade para vocês, inclusive foi no domingo que eu fiz isso. A atividade era do sábado, porém eu retifiquei no domingo, eu estava lendo normalmente. E aí, hoje, a gente está passando somente a correção para vocês, que foi do sábado letivo, tá bom? Então, vamos seguir aqui, ó. Eu não vou ficar aparecendo muito, justamente pelo fato que eu vou ficar muito alto aqui e eu estou usando a televisão daqui de casa, beleza? Então, vamos fazer o acompanhamento aqui. A primeira pergunta que nós temos aqui é: a sequência hierárquica das categorias taxonômicas são. Então a gente tem que lembrar o seguinte, que existe uma ordem de classificação da menor para maior, que é espécie, em seguida gênero. Eu vou ficar bem escuro na tela. Gênero, logo em seguida nós vamos ter família, ordem, classe, filo e por último o reino. Visando a classificação hierárquica, nós estaremos tratando da maior para a menor. Neste caso aqui, a resposta corretamente, já indo direto ao ponto, é a letra A. Tá? Então vocês vão marcar no exercício letra A. Por quê? Eu não tenho reino aqui, mas eu tenho a sequência do filo. Vamos citar um exemplo aqui, o leão. O leão ele vai pertencer ao filo dos cordatos, da classe mamífera, pertence a uma ordem dos carnívoros, família dos felinos, dos feres, e o gênero, né, o Panthera-léo, ok? Então, nesse caso aqui a resposta correta vai ser a letra A, justamente porque se nós formos pegar a sequência de ordem da menor para maior, a que mais vai se aproximar, mesmo que esteja faltando algumas palavras aqui, é a letra A, ok? Questão do dia número 2, essa questão é da PUC, tá? Então é super respeitada lá no Rio de Janeiro. Lembrando que essa daqui são todas, elas são questões do Enem, tá? Todos eu passei aqui para vocês questões do Enem. Então, um entomólogo é uma pessoa que estuda os insetos. Ele, estudando a fauna de insetos da Mata Atlântica, encontrou uma espécie cujas características não se encaixam naquelas características de um gênero de sua família. Isso levará o cientista a citar o quê? A criar o quê? Então observa que ele encontrou um inseto onde ele não encontrou o gênero do inseto, mas ele encontrou a família, ou seja, ele não conseguiu encontrar o gênero da sua família. Então família nós temos, ele veio fazendo a classificação reino, filo, ordem, classe, família. Quando ele chegou em família, ele parou, porque ele não conseguiu achar o gênero e nem tampouco o epíteto para dar o nome científico. Então o que acontece? O que ele precisa localizar primeiro? Então vamos pelas alternativas. Uma nova família com um novo gênero. Atenção, de um novo gênero a gente precisa, porque lá diz que ele não encontrou o gênero da família. Porém, a família nós já temos, então ele não precisa criar uma nova família. Ok? Letra B. Somente uma nova espécie. Como que ele vai criar uma espécie se ele veio da categoria maior para menor e quando ele chega em família ele estanca? Ele não consegue passar para o gênero. Para criar uma espécie nós precisamos do gênero e depois do epíteto científico. Lembram? Que é o nome binominal? Então não vai ser essa alternativa. Letra C. Um novo gênero, olha lá. Se ele não achou o gênero da família, a gente já começou a chegar na resposta. Um novo gênero, ok, sim. Com uma nova espécie. Beleza, porque se eu crio o gênero, já tenho a família. Eu só preciso criar agora a espécie, porque a ordem vai ser espécie, gênero, depois família. Eu já tenho família, me falta o gênero e a espécie. Letra C vai ser a resposta correta. Não preciso, nesse caso, de uma subespécie e uma nova ordem com uma nova família. Não. Família eu já tenho lá e a ordem, o que acontece? Ele já veio pela ordem que é a ordem dos insectos, então ele já identificou que isso é um inseto. Então não precisa passar por esse ponto, ok? Então vamos aqui na questão 3. Ó. A questão 3 ela é da Unintes, tá? Ela foi colocada no Enem em 2014, então olha só. O sistema binomial
onde o que é sistema binomial? Só para lembrar, para frisar vocês. É aquele do qual nós vamos ter o gênero e o epiteto específico, ok? A gente, mesmo com a luz na minha cara, eu ainda fico escuro para vocês. Mas tá valendo, o importante é que vocês vejam isso aqui. Eu, aparecendo ou não tem importância não. Então, da nomenclatura biológica, publicado por Linneu em 1735, é utilizado até hoje para designação científica de qualquer espécie ou ser vivo. Das alternativas a seguir, qual é a que contém as espécies grafadas de acordo com as regras do sistema binomial proposto por Linneu? Então, só lembrando vocês, para a gente escrever o nome de espécie, se for no caderno, nós temos sempre que sublinhar ou colocar numa destacada com outra cor de caneta. Neste caso aqui, ele está até pedindo, considere as palavras em itálico como sublinhadas. Então, tá ok. A segunda regra é que se a gente for digitar isso, geralmente eles têm que estar em negrito, né? Se não for em itálico, ele tem que estar em negrito. Se não tiver em negrito, ele tem que estar em itálico. E para o sistema binomial, a regra mais importante é que nós temos que ter dois nomes, por isso que é binomial. O primeiro sempre representa o gênero e o segundo o epiteto específico da espécie. Então, somente assim que a gente vai ter uma espécie, ok? Então, levando por essa... E outra coisa, o gênero sempre é escrito em maiúscula, a primeira inicial, e minúscula para o epiteto científico. Ou seja, tem dois nomes. O primeiro tem que começar com letra maiúscula e o segundo com letra minúscula. Não sei se vocês lembram dessa regra, mas está no texto aí que eu passei para vocês. Então, olha só. Letra A. Eu tenho ali o tudes, ruviventris, que até então está tudo correto com a escrita, porque, olha só, o gênero começou com a letra T maiúscula e o epiteto com letra R minúscula. Está tudo correto. O milho, o zia mais, letra Z maiúscula, letra M minúscula. Está tudo correto. Cães familiares, que é o cão doméstico. Czão, Fzinho, né, para facilitar a rapidez. Músculos. Mzão, Mzinho. Está tudo correto. Lúmbricos terríficos, que é a minhoca. L maiúsculo, T minúsculo. Tá correto? Tá correto a escrita, porque ele iniciou com maiúscula e a outra minúscula. Tá correto a escrita. Porém, como é digitado o texto, tá errado. Por quê? Eu precisaria, neste caso aqui, como ele não está em itálico, ele precisaria estar em negrito. Então isso pega muito no Enem, é isso. Ó. São pequenos detalhes. Ele está digitado lá no Enem, porém ele não está em negrito, não é dado como resposta correta. Já na letra B, é a resposta correta, eu vou explicar o porquê. Se a gente for analisar, mas está totalmente idêntico à de cima, porque não há, justamente por isso que eu já acabei de falar. É a letra B que é a correta. Observa que é a mesma situação de cima, então não vou repetir, mas o que acontece entre todas as palavras? Elas estão em itálico. Como é um texto digitado por computador, obrigatoriamente tem que estar sublinhado ou itálico. Mas aqui falou pra gente que as palavras itálico já estão consideradas como sublinhada. Então, gente, são coisas que a gente tem que estar atento em todas as partes do texto, tá? E no Enem, como tudo é muito rápido ao mesmo tempo, que demora, a gente tem que estar atento justamente na leitura. Por que não letra C? As duas iniciais dos nomes todas começam com maiúscula, porém está em itálico. Letra D, por que não? Todas as iniciais estão em minúscula, já ao contrário da letra C. E na letra E, o por que não? Que a primeira que deveria ser maiúscula é a minúscula. E a segunda que deveria ser minúscula está inicial maiúscula. Ok? Então marquem aí letra B. Vamos para o número 4. Foi. Então aqui questão 4. Tá? Ela é da Unifesp, de São Paulo. Caiu no Enem. Então olha só. Em uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado são encontrados algumas plantas, né, vegetais aqui. Ó. Então, o pau de arco, que é chamado de Tabebuia serratifolia, a caixeta, né, que é uma árvore gigantesca, por sinal, que é a Tabebuia cassimoides, e alguns ipês, como a Tabebuia áurea, a Tabebuia alba, a Cibistax antifílitica, o cipó de São João, que é o Phirostegia venusta, e também, né, ele é frequente nessa região. Considere os critérios de classificação biológica no texto citado lá em cima e analisando as respostas quais que estão corretas.
Pela classificação biológica aqui, ele está nos dando somente gênero e espécie, para todas as alternativas. O que vai comandar aqui como resposta é a quantidade disso. Então, lembrando que gênero é sempre a primeira palavra e epíteto científico, né, para classificar a espécie, é sempre a segunda. As opções são 3 gêneros, 3 espécies, 3 gêneros, 4 espécies, 3 gêneros, 6 espécies, 4 gêneros, 4 espécies, 4 gêneros, 6 espécies. Vamos lá, gente. Então, eu tenho aqui a tabebuia se repetindo por 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, a tabebuia repete-se 4 vezes, mas a gente vai considerar um único gênero, ok? Por enquanto temos 1. Cibistax, 2. E Firostegia, 3. Então, nós temos 3 gêneros aqui a sendo analisados. Então, letra A, letra B e letra C, por enquanto, é a correta. A D e a E já descartamos. Procurando por epíteto científico, nós vamos analisar todos os diferentes daqui, ó. Serratifolia 1, Casimoides 2, Áurea 3, Alba 4, Anticifilítica 5 e, por último, a Venusta 6. Então, a resposta correta, letra C. Ok? Vamos para a questão 5, para não ficar muito longo. E aqui na questão de número 5, vamos lá, ó. Então, é da UFPB, tá? Universidade Federal de Pernambuco. Considerando-se as características gerais dos indivíduos dos reinos Monera, Fungi e Protista, é correto afirmar que entre os representantes desses reinos, aí a gente analisa as opções. Então vamos lá. Reino Monera, que é o reino das bactérias, certo? Reino dos procariontes. Está perguntando o seguinte, existem organismos eucariontes? Vamos lá. Se o reino é pertencente aos eucariontes, aos procariontes, automaticamente a gente já descarta essa opção, ok? Eucariontes são indivíduos que vai possuir compartimento celular, dentro do compartimento celular, o seu núcleo. Letra B. No reino dos fungos, existem organismos fotossintetizantes? Então, dentro da cadeia alimentar, os fungos são considerados decompositores. Então, se eles são decompositores, eles não estão produzindo o próprio alimento, eles estão se alimentando de uma fonte de energia alternativa para eles. Então, automaticamente, eles não vão fazer fotossíntese, tá? Protista, porque isso é uma função principalmente dos vegetais. Protista, reino das algas, não existe organismo do tipo eucarionte. Existem sim, tá? Então, na verdade, os eucariontes começam a surgir do reino protista para o superior, que é o reino animalia. Monera e fungi, existem organismos do tipo autótrofo? Lembrando, o autótrofo é o indivíduo que produz o seu próprio alimento. Fungi, acabamos de ver que ele não produz o seu próprio alimento. Ele é decompositor. Já a monera tem algo aí que a gente tem que reavaliar o porquê. Eu vou já estar falando a letra E. Por que a letra E vai ser a correta, galera? Monera, existem organismos fotossintetizantes? Sim. Porque monera, ele agora foi subdividido, né? Então nós temos na monera as bactérias, cianobactérias, que produzem o fator de fotossintese, e as arqueobactérias, né? Que aí vai depois para a eucária e assim por diante. Então, dentro dessa divisão, desses novos meios aí de divisão, a monera ela vai ter, sim, dentro da categoria cianobactérias, as bactérias que vão ser produtoras, né, no caso da fotossíntese. Vão estar utilizando a luz para produzir o seu próprio alimento. E automaticamente elas vão se tornar seres autótrofos. Então a letra D está correta somente a parte de monera. A parte de fungos não, ok? Vamos para a questão 6. Então vamos aqui na questão 6. Tá? Foi passada agora em 2018 no Enem. A classificação atual dos seres vivos considera as semelhanças anatômicas, a composição química e a estrutura genética. Assim, o nome de cada espécie deve ser constituído por 2 palavras. A primeira, designada pelo gênero, a gente já falou disso lá na questão 2, e a segunda, a espécie. No Brasil, existem cerca de 118 espécies de primatas, sendo considerado o país com maior número de espécies. A Amazônia é o bioma com maior diversidade, onde é possível encontrar 3 dessas espécies. O Aloalta bezebu, o Ateles bezebuti e o Ateles paniscus.
Com base nessas considerações e nos princípios que regem a classificação, é correto afirmar. Então a gente vai caçar a resposta alternativa que está dada como correta. Vamos lá. Aloalta bezebu e Ateles bezebu possuem maior grau de parentesco do que entre Ateles piniscus e Ateles bezebuti. Por que é negativa essa afirmativa, gente? Observa que ele pergunta pelo grau de parentesco. Para a gente analisar o grau de parentesco, a gente vai analisar as seguintes opções. Gênero, família e assim por diante. De espécie a gente já não analisa entre eles, tá? Porque a espécie é considerada aquela que consegue se reproduzir individualmente com outra. O Beelzebu e Bezebuti, se a gente for analisar, eles têm uma pequena diferença. A pronúncia pode ser muito próxima, mas eles têm uma diferença. Aqui no Bu, o L é substituído por TH, então automaticamente não pertence à mesma espécie, tá bom? Então, lembrando que ele está perguntando se a parte 1 da pergunta é maior do que a parte 2. Na verdade, a parte 2 é maior do que a 1, porque Ateles e Ateles é o mesmo gênero. Então, se fosse essa pergunta, estaria correta. Entenderam? 2. Ateles paniscus e Ateles bezebuti são espécies de grau de parentesco no nível de gênero. Perfeito, já achamos nossa resposta. Porque olha só, Ateles e Ateles, gênero igual. Então, tá aqui o grau de parentesco mais próximo que a gente vai ter. Por que não letra C? Alonauta bezebu e Alonauta bezebu são espécies com grau de parentesco no nível de espécie. Não, a gente acabou de falar isso lá em cima, né? Então aqui é trocado, ó. Então automaticamente descarta. Ateles piniscus e Ateles bezebuti possuem o mesmo gênero. Sim, correto. Mas são de famílias diferentes. Aqui em cima falou sobre as 118 espécies e todos eles são espécies do tipo primata. Então como que eles vão ter um grau de gênero, que está correto, mas vão pertencer à mesma família? Aliás, são de famílias diferentes. Não, se eles são primatas, eles não são de família diferente. O Alonauta bezebu e o Ateles bezebuti, apesar de gêneros diferentes, correto até então, pertencem à mesma espécie. Negativo, que a gente já explicou isso lá na questão 1. Ok? Então a resposta correta é a letra B. Marque aí, vamos para a 7ª. Aqui na questão 7, da UFAM, em 2010, Universidade Federal do Amazonas, a ciência agrupa os seres vivos conforme as características que eles apresentam em comum, onde cada grupo possui um subgrupo, o qual possui um outro subgrupo, e cada reagrupamento ou similaridades ficam cada vez mais acentuadas. A classificação básica dos seres vivos ela está constituída em ordem decrescente, com as seguintes categorias taxonômicas principais. Então a gente vai estar caçando aqui uma ordem decrescente do que é correto ou do que é incorreto. Primeiramente, nós vamos ter que aprender duas novas coisinhas aqui. O que é divisão e o que é domínio. Os domínios eles foram criados para subdividir o reino Monera. Então eles vão estar acima de reino. Então nós temos reino, depois domínios. Aí lembra que na outra questão a gente estava falando, acho que na 5, sobre que a Monera ela foi dividida em arqueobactérias, bactérias e cianobactérias. Isso são domínios de um reino, ou seja, foram subgrupos criados. As divisões elas são feitas dentro do filo, tá? Principalmente para a parte de botânica. Então as divisões, diferentemente dos domínios, elas são criadas dentro, né, com muita mais preferência, dentro de filo, tá? Então, a gente vai dar agora uma analisada aqui e ver qual vai ser a opção correta. Então, olha só. Vamos, como é uma ordem decrescente, a gente vai fazer em ordem crescente, que pra gente analisar sempre é mais fácil, tá, galera? É uma dica que eu dou pra vocês. Variedade de uma espécie, ok? Espécie tá na ordem. Faltou gênero aqui, ó. Família, ordem, classe, filo, divisão e reino. Então, onde que vai estar o erro aqui? A divisão ela está juntamente com o reino. Então, está errado porque a divisão teria que estar aqui no filo, antecipando o filo. Ok? Resposta negativa. Espécie, ok. Gênero, morreu aqui, ó.
Depois de gênero vem família, então a ordem está alterada aqui, já tira. Subclasse está antes de classe, na verdade ela vem depois, então retira-se aqui. Reino está antes de divisão, então totalmente está errada a letra B. Letra C, variedade ok, espécie ok, gênero, família, classe. Ó, tá moldado aqui a ordem. Classe e ordem estão em locais diferentes, então já está eliminada. Reino também está antes de filo, então reino é o último, né, categoria. Letra D, espécie ok, gênero ok, família, ordem, classe, divisão, filo e por último reino. Se tivesse mais uma divisão seria o domínio. Então letra D é a resposta correta. E letra C, E, por que não? Subespécie e espécie. Já corta aqui. Gênero, família, tá ok. Ordem, tá ok. Morre aqui, ó. Automaticamente cai bem aqui. Ok? Então, letra D é a correta para número 7. Vamos para a oitava. Aqui na oitava, né, é de Santa Catarina. Então, relacione as colunas e assinale a alternativa que contém uma sequência de forma correta. Vamos lá. Não sei se... Eu acho que minha cabeça tem hora que atrapalha, né, gente? Ah, estão me vendo, tá tão escuro, mas vamos lá. Reunião de gêneros semelhantes. O que reúne gênero são as famílias. Então, nós temos a opção número 2 aqui. Então, letra A e letra B, por enquanto, é a correta. Já descartamos letra C, D e E na primeira alternativa. Então, A e B, vamos analisar elas duas agora. Unidade de classificação. A unidade de classificação é o epiteto científico. Então, número 1, que é a espécie, que é o que mais próximo que nós temos ali. Letra A. Então, vamos ver se mantém agora. Conjunto de espécies diferentes, mas com certa semelhança. Então, espécies diferentes com semelhanças iguais. Gênero. A espécie é diferente, porém o gênero sempre é o segundo grupo onde vai estar sendo o encaixe. 3, está correto. Conjunto de família. Família com família dá a origem à ordem. Carnívoras, mamíferos, e assim vai. Então, letra A para número 8 é a correta, ok? Vamos para a 9. Aqui na 9, ó, de Minas Gerais, cascavel. A cascavel Crotalus terríficos e a cobra coral Micrurus corallinus pertencem à mesma ordem e possuem também em comum o quê? Qual categoria? Então já está afirmando aqui que possuem, que são da mesma ordem, certo? Mas ela quer saber qual outra categoria elas se unem. Então vamos lá. São pertencentes à subespécie? Não, porque uma subespécie geralmente ela é um nome trinomial. Ambas possuem nome binomial, então são espécies comuns. Pertencem à mesma classe? Sim, porque ambas são répteis. Letra B por enquanto. Aliás, letra B vai ser a resposta correta, né? São das mesmas espécies? Não, porque terríficos e corallinos é epitetos diferentes. Pertencem à mesma família? Automaticamente também nós vamos descartar essa possibilidade, porque uma são cobras, são répteis, porém uma é cascavel e outra é cobra coral. Então a família delas vai ser um pouco diferente, tá? Porque essa aqui vai estar mais próximo das jararacas, enfim, é outro assunto. Pertence ao mesmo gênero? Também não, porque Crotalus e Micrurus são diferentes. Então a letra correta vai ser a B, porque ambos pertencem aos répteis, ok? 10. Olha só, a número 10. Da UEL. Grupos de populações naturais potencialmente, atenção, ó, capazes de se cruzar e reproduzir descendência fértil pertencem obrigatoriamente ou necessariamente a. Vamos lá, letra A. Gêneros diferentes? Não. Famílias diferentes? Também não. A mesma comunidade? Não. Porque nessa comunidade vai ter imensas coisas, né? Por exemplo, um cavalo não pode cruzar com um cachorro e produzir. A mesma sociedade? Também não. A mesma espécie? Sim, e o porquê? Só é considerado espécie indivíduos que são capazes de fazer cruzamento e se reproduzir de forma fértil entre si. Né? Claro, a gente tem ali o caso da égua com a mula e o jumento, que é um outro assunto à parte. Porém,
tem essas situações, né? Cachorro com cachorro produz, gato com gato produz, gato com cachorro não produz, ok? E aí entra tudo automaticamente diferente. Gêneros canis com gêneros fênix não se cruzam. Família dos felinos com a família dos ucídeos não se cruzam. Comunidade e sociedade não entra a questão, então automaticamente vai ser espécie, ok? Vamos para 11. Então aqui na 11 de Anápolis, ó, dois seres vivos pertencentes à mesma ordem são necessariamente o quê? Da mesma raça? Não, certo? Porque a gente está analisando que ele é da mesma ordem. Então, automaticamente, a gente não vai analisar da mesma raça, porque a gente estaria automaticamente também analisando o gênero ou a espécie. São da mesma espécie? Não. Do mesmo gênero? Também não. A letra D vai ser a resposta correta, eu vou explicar o porquê. Poderia muito bem ser a letra E. Então, aqui, ó, o Enem ele vai te confundir aqui, tá? São indivíduos, dois indivíduos pertencentes a uma mesma ordem. Então a gente tem que analisar aqui o que sucede, aliás, o que antecipa a ordem e o que sucede a ordem. Então observa, se eu tenho ordem, dois indivíduos estão ali dentro, eles primeiramente para serem encaixados ali, eles tinham que ter vindo de algum outro ponto unidos entre si pela mesma propriedade de táxon, de categoria taxonômica. Então, eles obrigatoriamente teriam que vir de uma classe. Ou seja, um macaco e uma égua, são mamíferos. Eles entraram na ordem dos onívoros. Porém, eles vieram de uma classe, unidos entre si pela mesma categoria. E dentro da ordem, eles estão ali agrupados. Não sei se eu me fiz entender, gente. Não seria família porque ela poderia sofrer subramificações. Mas a gente vai estar sempre analisando o que sucede à ordem, tá? Então a letra correta aqui neste caso é a letra D. Aqui na 12, ela é bem confusa, mas olha só, Fundação de Carlos Chagas. Qual dos seguintes grupos inclui organismos mais relacionados entre si? A gente poderia muito bem jogar aqui, o mais relacionado é o reino. Vamos caçar a palavra reino, não acha? Vem depois de reino, antes de reino, filo, pronto, é filo a resposta correta. Não, não é nessa lógica, tá? Vou estar explicando o porquê. Eles querem dois organismos mais relacionados entre si. Filo não é, família não é, gênero poderia até ser, espécie tá legal, mas a gente vai estar analisando aqui a raça. Mas a raça não entra na categoria taxonômica. Mas vai ser a raça, eu vou dizer o porquê. Por exemplo, Canis, da família lá dos canídeos. Canis. Canis, vai lá, a gente tira Canis lupus, que é o lobo, Canis não sei o que mais lá, e aí a gente fica com Canis domesticus, que é o cão doméstico, né? Então observa, cão doméstico, né? O Canis doméstico tem uma porrada de canis domésticos que vão se subdividir em algumas outras espécies, que são raças. Por exemplo, eu tenho cachorro poodle, eu tenho o pinche, eu tenho o vira-lata, eu tenho o pitbull. São raças. Então, automaticamente, se eu tenho pinche, pitbull e poodle, certo? Eu vou ter aí gêneros muito próximos, que são os canis. Espécies domésticos, e a subespécie vai ter uma porrada de nome. Mas a raça vai ser o grupo mais próximo para essa divisão de espécie. Por quê? O pinche vai cruzar com o pinche, o pitbull com o pitbull, o jacaré com o jacaré, e assim vai, tá bom? Resposta correta, a letra E. E para finalizar aqui a última questão, lá de Goiânia, número 13, os organismos eucariontes unicelular, autótrofo, heterótrofo são classificados como? Então vamos lá. Eucarionte, indivíduos que possuem núcleo, célula, né? Unicelular, indivíduo produzido por uma única célula. Autótrofo, produz o próprio alimento. Heterótrofo, é incapaz de produzir o próprio alimento, então ele depende de outro para fazer sua produção. Vamos lá. Monera, letra A, é correto? Não, porque nas moneras só vou ter o tipo procarionte, indivíduos que não possuem núcleo celular. Descarta. Protista,
Tem indivíduos eucariontes? Temos. Tem indivíduos unicelulares? Temos também. Autótrofos? Temos também, que é o caso das algas. Indivíduos heterotróficos? Também, que é o caso de alguns protozoários, como a ameba, a planária e assim por diante. Por que metazoário não é? Porque metazoário é uma classificação dada ao reino dos animais. Então são animais eucariontes, porém não são unicelulares, não são autótrofos e são heterótrofos. Então isso aqui eliminaria. Metáfitos é o reino das plantas, ou seja, produz fotossintese e produz o seu próprio alimento. É eucarionte sim, não, sim e não. Vírus, não, não, não e sim. Vamos jogar ele como sim, certo? Na verdade, o vírus ele não é considerado nem célula, nem um ser vivo. Porque, para ser chamado de ser vivo, é um indivíduo que ou produz ou não produz, tanto faz, mas ele é capaz de sobreviver de uma forma só independente. O vírus não, ele só sobrevive se ele estiver dentro do interior de algo. Nesse algo, geralmente, são as células. Por isso que nem vírus, nem vida ele é considerado, ok? E, mais uma vez, se cuidem mesmo, tá? Eu tive Covid, vocês sabem disso, que essa semana eu estava muito ruim. Então, voltei, graças a Deus estou estabilizado, passei pelo médico, estou em casa, recuperado. E agradeço a cada um que torceu por mim também. Espero que vocês tenham gostado desse novo método. Então eu vou estar aplicando desta forma agora, usando minha TV para isso. Até eu comprar um data show, tá? Na verdade eu tenho, só que eu preciso comprar um outro porque eu não pego o HDMI. E aí, eu vou estar passando assim porque eu acho que é mais legal, né? Eu acho que a minha comunicação tá melhor assim com vocês, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. É isso, até a próxima aula. Eu vou colocar para vocês assistirem um vídeo. Eu prefiro que vocês assistam um vídeo justamente pelo fato da explicação. Mas eu vou colocar o textozinho, as respostas para vocês lá em documento, tá bom? Beijos e abraços a todos e até a próxima.